Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo você vai aprender a continuação desse top crop. E para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sugiro que você assista o vídeo parte 1. Eu vou deixar aqui para vocês o card do vídeo parte 1. É uma peça estruturada com partes em relevo, então sugiro que você assista todo o vídeo sem pular, para que você pegue todas as dicas e tenha um acabamento similar a este. Não falei no outro vídeo, mas nesse top crop foi usado o fio Anne, tá? E no final do vídeo eu vou passar para vocês quanto pesa essa peça com fio fino Anne e a peça que eu estou elaborando aí com fio mais espesso, tá? E como falado no vídeo anterior, eu escolhi um fio mais grossinho para ter aí uma didática melhor, para vocês visualizarem melhor os pontos, tá? Lembrando que cada peça tem um resultado diferente, porque tem a variação de como cada artesão trabalha com os pontos, alguns de maneira mais fechado, outros de maneira mais soltinho, e quanto à escolha da espessura do fio, tá? Pessoal, e antes de dar continuidade, eu já quero deixar meu agradecimento a todos os inscritos do canal, as pessoas que postam comentário, eu adoro ler comentários, as pessoas que compartilham e que curtem também ajudam muito, porque funciona como se fosse um filtro, assim fica sabendo quais tipos de peças vocês mais querem ver aqui. Bom, gente, e dando continuidade na parte que a gente parou, foi no ponto médio, tá? Que a gente fez essa carreira toda aqui, depois da carreira em ponto pipoca. Deixa eu pegar aqui a peça para mostrar para vocês em qual parte a gente tá aqui dessa peça, tá? Estamos finalizando a parte superior e estamos nessa carreira aqui. Esse é um ponto que se usa muito em barrado de pano de copa. Eu vou mostrar para vocês como é fácil de fazer. E vamos começar aqui então com uma correntinha. Deixa eu chegar aqui um pouco o zoom para vocês visualizarem. Lembrando que você fez a união na segunda correntinha, com ponto baixíssimo, agora subiu duas correntinhas. E aí você vai pular 2 pontos de base e fazer um ponto alto. Essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto, que você pode muito bem fazer com 3. Aqui você vai subir 3 correntinhas, tá? Mas você pode estar subindo duas, que é equivalente a um ponto alto. E vai preencher aqui dentro com 3 pontos altos. No total, vai ser 4 pontos altos dentro aqui, contando com as correntinhas que você fez para subir. Agora, você vai pular 1, 2, no terceiro aqui você vai fazer um ponto alto. Então, pula 2 pontos de base, no terceiro você faz um ponto alto. Vamos repetir o processo novamente. Não vai fazer assim direto, tá vendo? Lembrando que você vai fazer 2 ou 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, tá? No caso, eu vou fazer aqui 2 e colocar os 3 pontos altos aqui dentro. Então, vai dar o total aí de 4. E dependendo do ponto, eu vou estar fazendo com 2, às vezes 3 correntinhas. E são essas as correntinhas que a gente vai usar depois como ponto de base para o próximo ponto, tá bom? Dando continuidade então nos pontos, tô colocando aqui mais 3 pontos altos. E finalizando aqui a quantidade de pontos, eu vou lembrar que eu tenho que pular os pontos aqui. 1, 2, no terceiro eu coloco um ponto alto novamente, tá? Lembrando que você não precisa seguir a regra, que eu tô colocando aqui 4 pontos. Eu gosto desse volume, mas se você prefere, pode estar colocando apenas 3 pontos ou até mais pontos para ficar mais preenchido, dependendo aí da espessura do fio que você está trabalhando, tá? Gente, eu acho que eu repeti lembrando um monte de vezes, mas eu sempre faço assim uma boa quantidade de pontos pro pessoal que é iniciante pegar o jeito aqui dos pontos, tá? Para depois dar sequência aqui à finalização da carreira. E vai ficando assim esse ponto, ó.
Chegando na finalização da carreira, a união vai ser aqui e a gente vai dar continuidade então. Chegando aqui na parte alta do busto, a gente vai trabalhar diferente. A gente vai colocar aqui um ponto alto dentro desse espaço, vai fazer uma correntinha, duas correntinhas no mesmo espaço, vai fazer mais um ponto alto. Vamos aí repetir o processo, fazer mais uma correntinha, mais uma. Agora a gente vai dar esse intervalo aqui para fazer o espaço para a alça, tá? A gente não vai trabalhar aqui dentro, tá? Vamos fazer um outro ponto para a gente trabalhar nesse outro ponto, tá? Então vai pular um ponto aqui de base e vai colocar aqui um ponto alto. Vai ficar similar a esse aqui, ó, pulou um ponto de base, tá? E aí a gente vai trabalhar dentro desse ponto alto aqui, dentro desse espaço, deixando o anterior aqui sem trabalhar, tá? Vamos então fazer as correntinhas equivalente a um ponto alto e colocar a quantidade de pontos alto aqui dentro, tá? Repetindo aí o processo que vocês aprenderam desse ponto aqui, tá bom? Vamos lembrar que são duas peças iguais, então tem a segunda peça que você vai ter que repetir esse processo aqui na parte alta aqui do busto, que é o local onde vai ser inserido depois a alça do top crop, tá? Bom, aqui vocês vão continuar até chegar a parte do decote e eu vou mostrar para vocês como vai ser feito lá. Chegamos no decote, agora a gente vai pular 1, 2, 3 pontos de base. No quarto você vai colocar seu ponto alto. Vamos fazer a mesma coisa, colocar os 4 pontos dentro desse espaço. E essa parte aqui do decote, então, é simples, tá? Essa parte aqui não tem segredo. Só lembrando que você vai repetir esse processo normal dos pontos. Mostrando aqui, então, um pouquinho para vocês fazendo, que eu não vou alterar nada nesse ponto. Vou seguir com ele até a parte alta aqui, tá? Lembrando que ao chegar nessa parte aqui, você vai repetir esse processo também aqui. Pegando aqui a peça para mostrar para vocês a finalização, a gente vai fazer esse pontinho aqui, que é o ponto picô, tá? Estamos então finalizando a parte superior com ponto picô nessa peça aqui, tá? Que dá aí todo o charme na peça, deixa super delicadinho. Então, vamos lá dar sequência aí à peça. Vamos finalizar a carreira anterior, deixa eu dar o zoom aqui. Você vai fazer a união aqui. Se você subiu 3, você vai fazer a união na terceira. Se você fez 2 para subir, equivalente a um ponto alto, na segunda correntinha, como eu aqui, tá? Agora você vai andar 2 correntinhas em ponto baixíssimo, porque eu subi 2 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Se você subiu 3, você vai subir 3 correntinhas em ponto baixíssimo, assim, tá? E vamos utilizar então como ponto de base essas correntinhas que a gente fez para subir nos pontos, tá? Para iniciar então o ponto picô, a gente vai subir 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntinhas. A gente vai introduzir aqui o ponto baixíssimo aqui, ó, nessa terceira correntinha. Uma a gente vai deixar aqui como um intervalo nesse ponto picô e vai fazer uma correntinha. E vai introduzir sua agulha nesse espaço aqui onde você subiu 2 correntes, tá? Vai fazer aqui finalizando com um ponto baixo, tá? Então a junção vai ser sempre assim, com um ponto baixo, tá? E nessa parte aqui, então, você vai fazer sempre com uma correntinha de separação antes do ponto picô, por isso eu subo 4. Na terceira, ó, coloco o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e faço a junção aqui no ponto de base. Deixa eu dar uma arrumada aqui, que escapou aqui o fio. Deixa eu refazer de novo o ponto picô aqui. Deixa eu refazer aqui de novo, mais uma correntinha. Então, na terceira aqui, coloco meu ponto baixíssimo, ficou uma de separação. Agora, vou fazer mais uma correntinha e vou
inserir aqui nesse ponto de base, aqui onde a gente subiu as correntinhas, fazendo um ponto baixo, tá? Você vai repetir esse processo até chegar na parte do decote, tá, pessoal? Sempre com uma correntinha de intervalo até chegar a parte do decote. Não vai mudar esse processo até chegar lá, tá bom? E chegamos então na parte onde a gente vai fazer uma pequena alteração aqui nos pontos, tá? A gente vai introduzir aqui um ponto baixo. Deixa eu ajustar aqui o zoom da câmera para vocês visualizarem. Continuando aqui então com um ponto baixo, uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui a peça pronta para vocês visualizarem a parte que a gente tá. Esse intervalo que a gente vai deixar para inserir essa alça, tá? Vai colocar nesse mesmo espaço mais um ponto baixo, tá? E vai ficar então dessa forma aqui, tá? Continuando então com o ponto picô, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixíssimo nessa primeira que você fez para subir, tá vendo? Ponto picô, e já vai fazer aqui a união no ponto de base com ponto baixo. Essa é a diferença aqui na parte do decote. Eu preferi fazer assim com uma redução para ficar mais justo na parte do busto e não ficar com ponto muito aberto, tá? Nesse espaço aqui, então, a gente vai introduzir depois a alça. Deixa eu mostrar aqui para vocês a peça novamente. Esse espacinho aqui vai ser utilizado, então, para fazer depois a parte da alça, a finalização, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Bem delicadinha. Aqui então não vai ter nenhuma alteração, você vai seguir com esse processo de redução até essa parte aqui do decote. Eu vou mostrar para vocês. Mostrando para vocês então a parte do decote, aqui a gente não altera nada quanto aos pontos, tá? Seguindo aqui então, desde a parte alta até o decote, sem alterar, ó, sem colocar a correntinha, eu vou fazer aqui meu ponto baixo nesse ponto de base, que são as correntinhas aqui da carreira anterior, tá? E vou seguir esse processo até chegar na parte alta, onde eu vou repetir o mesmo processo, tá? Na parte da alça, que eu tenho que deixar um intervalo. Passou essa parte, aí eu vou fazer com uma correntinha de separação de intervalo pro ponto picô. Então, dando continuidade. Finalizando a volta com ponto baixíssimo, mais uma correntinha, puxo o fio, puxo bem agora o fio aqui, venho com a tesoura e corto, porque a gente já finalizou essa volta. Deixa eu mostrar para vocês um pouco como que ficou a peça aqui, abrindo ela para vocês verem a parte da frente, ó, como que ficou. E aqui então a finalização da parte superior da parte das costas, tá? Olha como que tá ficando super lindo aqui esse top. Agora eu vou pegar a peça pronta para mostrar para vocês a parte que a gente vai dar continuidade na peça. É essa parte aqui, ó, essa parte de baixo aqui, e a gente vai fazer esse alongamento nesse top crop, tá? Bom, começando aqui então, deixa eu dar o zoom na emenda aqui, tá? Na parte que a gente fez a emenda. A gente vai começar então introduzindo aqui o fio para fazer aqui nosso primeiro ponto alto aqui, tá? Aqui é o mesmo processo de quem vai começar uma troca de fio novo, tá? Mas eu vou mostrar aqui o jeito que eu faço, alguma das variações do jeito que eu faço quando eu introduzo o fio, tá? Aqui vou subir então duas correntinhas, como de costume, mas você pode subir três para ser equivalente ao ponto alto, tá bom? Não se prenda às regras, tá? Eu vou seguir aqui fazendo normal, ponto alto sobre cada pontinho desse de base aqui, que são os pontos altos da carreira anterior, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cada pontinho desse, ó, eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho até chegar nessa parte aqui, ó, aonde eu vou explicar para vocês como eu vou introduzir os pontos, tá? Segue normal até aqui, até essa parte aqui. Chegando aqui então na parte onde vocês vão ter dúvida quanto à quantidade de pontos que vocês vão colocar, tá? Eu vou explicar para vocês agora aqui quantos pontos eu vou colocar em cada espacinho desse aqui
tá? Que estão com os pontos deitados aqui, tá bom? Continuando, então, eu vou fazer aqui um ponto alto nesse espaço aqui, tá vendo? Na união entre os pontos que estão deitados. Agora, dando sequência aqui nesse espaço do ponto alto deitado, eu vou trabalhar dentro da trama do fio aqui, ó, colocando assim. E não dessa forma aqui, ó, que vai ficar esse buraco aqui na peça, tá vendo? Então, sempre dentro da trama aqui do ponto alto, ó. Introduz a agulha no meio dele assim, ó. Dá um jeitinho e faz aqui o seu ponto alto e não vai ficar esse buraco aqui na peça, tá? Dando continuidade aqui, deixa eu refazer aqui de novo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como fica, tá vendo? Então, eu pego dentro da trama do ponto deitado aqui, que tá como ponto alto, tá? Então, vá com bastante calma aqui, tá? Porque, ó, fica difícil mesmo introduzir aqui a agulha, tá? Você pode também alterar a agulha para poder puxar o fio com uma menor. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 pontinhos nesse ponto alto aqui que tá deitado, ó. Coloco aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Assim, ó. 2 aqui nessa barrinha. Agora, nessa união, eu coloco mais um ponto alto, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. E você vai fazer dessa forma aqui. Nesse espacinho aqui, você vai colocar um ponto alto. Aqui na barrinha, na lateral, você coloca 2 pontos altos e um aqui. E vai fazendo essa sequência. E vai seguir a volta toda até chegar na união dos pontos, tá? Até aqui. E finalizando, então, a volta em ponto alto, tá? Eu fiz a união aqui na segunda correntinha que eu fiz para subir. Se você fez 3, equivalente a um ponto alto, deixa eu dar o zoom aqui, você vai fazer união em ponto baixíssimo na terceira, tá? Faço 2 correntes equivalente a um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto também, não finalizo, tá? Vou pro próximo ponto de base, mais um ponto alto, e aí sim eu finalizo tudo. Agora faço uma correntinha, 2, vou pro próximo aqui, ponto de base, e faço novamente 3 pontos altos, igual eu fiz anteriormente, ó. Não tiro todo da agulha, continuo fazendo mais um ponto aqui, tá vendo? E agora sim eu finalizo como se fosse uma redução de 3 pontos, fazendo mais 2 correntinhas e vou pro próximo ponto. Você vai seguir com esse tipo de ponto aqui a volta toda, tá? Aqui, como é reto, você não vai ter diminuição e nem aumento aqui. Só vai continuar fazendo esse ponto com 2 correntinhas e 3 pontos altos, como se fosse uma redução aqui de pontos, tá? E prossiga então fazendo esse ponto aqui até chegar à junção, tá? Depois da junção, a gente vai alterar fazendo aí outro ponto. Vai ficar assim, então. Chegamos então à finalização dessa carreira, tá? Agora a gente vai fazer aqui a junção aqui, a finalização dessa carreira. Aqui você vai andar 3 pontos para fazer a união em ponto baixíssimo. Deixa eu fazer mais uma correntinha. Deixa eu conferir se tá certo aqui mesmo os pontos. Agora sim. Vou fazer aqui então a união em ponto baixíssimo nesse terceiro pontinho de baixo para cima aqui, tá? Ó. Pronto. Finalizando aqui então essa volta em ponto baixíssimo. Agora eu vou pegar aqui, deixar a peça aqui, deixa eu pegar ela pronta para mostrar para vocês o passo que a gente vai dar continuidade. Finalizamos então essa parte da redução de 3 pontos e vamos para o ponto alto agora. Vamos dar sequência então a mais uma carreira, agora em ponto alto. Essa parte aqui de baixo do top não tem nenhuma dificuldade porque não tem diminuição e nem aumento, tá? Vou fazer 2 correntes equivalente a um ponto alto. Nessa parte aqui, ó, eu não vou colocar no meio, mas eu vou colocar aqui dentro da corrente, ó, um ponto alto. Aqui no meio eu vou colocar um ponto alto, tá? Mais um aqui então no meio, solto. E agora aqui, ó, eu vou colocar no meio, ó, no meio, tá vendo? Mais um ponto alto aqui.
vou dar sequência dessa forma, ó. Tá vendo como tá ficando? No meio da correntinha eu coloco aqui um ponto alto, aqui no meio solto um ponto alto e aqui mais um ponto alto. Vou fazer assim a volta toda do trabalho, tá? Sem fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. E esclarecendo dúvidas para você que vai talvez fazer com outra espessura de fio, faça um teste, como eu mostrei anteriormente, ande um pouquinho com uma carreira, visualize e veja se você não tem que fazer adaptação de correntinhas, de espaço, tá? Vou mostrar para vocês como tá ficando. Você vai dar essa volta toda até chegar aqui na união. Chegando aqui então, vou mostrar para vocês que a gente vai trabalhar também em ponto alto, com uma pequena modificaçãozinha, super simples também de fazer esse ponto, tá? Depois então de fazer o ponto baixo na segunda ou terceira correntinha, agora você vai pegar essa argolinha, introduz na agulha e puxa para a parte de trás aqui do trabalho, tá? E sobre esse mesmo ponto de base é o local onde você vai introduzir a agulha novamente. Sobre esse ponto de base, introduz a agulha passando por 2 fios na parte de trás, faça um ponto baixo, seguido uma correntinha. E nesse próximo ponto, você vai dar sequência trabalhando, pegando por dentro aqui do ponto. Vou mostrar novamente que você vai passar por apenas um fio agora, ó, tá vendo? Dentro da argola, um fio apenas. Faço o meu ponto alto aqui, vou dar sequência sempre passando assim, por dentro, mas apenas por um fio no ponto de base. Somente aqui no primeiro pontinho é que eu passo por um fio e mais um na parte de baixo. Então, são 2 fios na parte de baixo, no começo do primeiro ponto. Depois, eu vou dar essa sequência aqui, passando por dentro, pegando apenas um fio, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Você vai dar essa volta até chegar aqui. E finalizamos, então, mais uma carreira com um ponto aqui baixíssimo, tá? Se você fez 2 correntinhas para subir, vai ser na segunda, e se for 3, na terceira. Agora, você vai colocar a agulha por trás, aqui desse ponto, do próximo ponto, e vai puxar essa argolinha para trás, tá? Deixa eu ajustar aqui, que o fio escapou, embolou. Vou pegar novamente aqui, ó, tá vendo? Por trás aqui da peça, tá? Então, puxa essa argolinha aqui. Agora, você vai ajustar ela na agulha, deixa bem ajustadinho, bem firme mesmo, tá? Começando, então, outra carreira. No mesmo local, você vai introduzir a sua agulha, vai dar uma laçada aí no fio, puxa pra frente e vai fazer um ponto baixo. E você vai fazer uma corrente equivalente a um ponto alto, vai laçar o seu fio, pular agora 1, 2 pontos de base. No terceiro aqui, você vai fazer um ponto alto aqui, tá vendo? Vai subir agora 4 correntinhas, tá? 3 equivalente a um ponto alto e uma de separação. Vai introduzir sua agulha aqui nesse meio, tá? Aqui você subiu 3 correntinhas equivalente a um ponto alto e uma de separação. Vai prosseguir fazendo agora como se fosse um ponto alto, tá? Vai tirar da agulha como se fosse um ponto alto. Deixa eu introduzir aqui novamente. Tira 2 e tira 2. Então, só aqui o começo que é complicadinho, tá? Mas você pode fazer com 3 e 2 de separação, tá? Dando continuidade no ponto X duplo, eu vou introduzir a agulha no mesmo local do anterior. Vou tirar 2 da agulha, vou laçar o fio novamente, vou pular aqui 1, 2 e vou no terceiro aqui introduzir meu ponto, tá? E vou tirando aqui de 2 em 2 da agulha, tá? E vou fazer aqui uma correntinha de separação aqui, tá? Mostrando aqui pra vocês, ó. Uma correntinha aqui, tá? Mas você pode fazer 2, como você pulou 2 espaços de base lá embaixo, tá?
Mas quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu faço o teste e vejo na questão visual como ficam os pontos. Embaixo 2 e em cima 2, o certo, tá? Mas eu prefiro com 1 para ficar bem mais justo aqui o ponto, para não acabar ficando largo a parte de baixo do top, tá? E para quem me segue há um tempo, já sabe que eu sempre faço essas adaptações nos pontos, respeitando aí a estrutura do fio, tá? Como ele se comporta no ponto que eu tô fazendo. Vou fazer aqui esse ponto sem nenhuma alteração até chegar na parte da junção. Eu não vou dar continuidade aqui, porque eu já expliquei como se faz esse ponto aqui, tá bom? E chegamos à finalização desse ponto aqui, então. Agora eu vou pegar para vocês o top para mostrar para vocês em que parte estamos. Vou mostrar então que a gente vai dar continuidade com esse ponto alto aqui sobre o ponto X duplo, tá? É esse ponto que a gente vai trabalhar. Então vamos prosseguir aqui com o nosso trabalho, tá? Já fiz a união aqui em ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Deixando aqui um de intervalo aqui no ponto X duplo. Agora eu vou subir aqui 2 correntinhas, equivalente aqui ao ponto alto que eu vou fazer sobre esse ponto X duplo aqui. A carreira toda vai ser em ponto alto, tá? Deixa eu focar aqui mais próximo. Então a gente vai prosseguir dessa forma, no intervalo colocando um ponto alto. Sobre o ponto de base, a gente vai trabalhar colocando ponto alto também sobre cada ponto de base e no intervalo da correntinha um ponto alto, tá? Vou prosseguir mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. E aqui não tem muita dificuldade, tá? Eu já vou passar aqui para a parte da junção e a próxima carreira aqui de pontos que a gente vai dar início, tá bom? E chegamos aqui então nessa parte, é essa carreira que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos encerrar então essa carreira com um ponto baixíssimo. Continuando aqui, eu vou alongar aqui, ó, essa argola, introduzo a agulha na parte de trás do trabalho e puxo essa argolinha aqui para trás aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui na agulha, ó, puxa para trás. Aí você ajusta bem, deixa bem apertadinho aqui essa argola aqui para começar os pontos. Vai aqui pela parte da frente e faz um ponto baixo aqui, equivalente a uma correntinha para subir, mais uma equivalente a um ponto alto e outra de separação, tá? Na sequência aqui você vai pular um ponto de base, tá? Deixa eu focar aqui mais próximo para vocês verem. Espera aí. Agora sim, pula um ponto de base, no próximo, então, ponto pipoca, tá? Igual esse que a gente já fez aqui, ó. Relembrando que a gente colocou 4 pontos altos no mesmo local aqui. Deixa eu repetir aqui esse processo, só para vocês relembrarem que a gente já fez uma carreira assim de ponto pipoca intercalado, ó. Volta, puxa essa argola aqui no primeiro ponto, uma corrente, pula um ponto de base, vai aqui pro próximo, ó, e coloca seu ponto alto aqui, tá? Lembra aqui que a gente vai fazer a separação nesse ponto alto com uma correntinha, tá vendo? Ó, agora pula um ponto de base novamente. Você vai repetir esse processo aqui a volta toda. Eu vou acelerar aqui pra gente chegar na finalização da carreira e dar início aqui a outra carreira com ponto diferente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, ó, depois da finalização dessa carreira aqui, a gente vai repetir esse mesmo processo, embora aqui eu tenha feito com ponto médio, a gente vai fazer a sequência aqui com ponto alto, tá? Sobre essa carreira aqui, deixa eu mostrar na peça, ó, para vocês visualizarem, tá vendo? Essa carreira foi feita em ponto alto aqui, tá? Vou mostrar um pouquinho fazendo para vocês relembrarem aí o processo, tá? Na onde vocês vão colocar os pontos, tá?
sempre aqui um sobre ponto alto e ponto alto sobre os espaços aqui que a gente fez de correntinha, tá? Repete esse processo até chegar na junção que eu vou explicar o próximo ponto aí que a gente vai fazer, tá bom? Mostrando para vocês onde a gente está, nessa parte aqui, tá? Depois do ponto alto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa carreira aqui, ó, depois do ponto alto, tá? Vou fazer uma breve demonstração dessa carreira, que você vai fazer 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, vai pular aqui 2 pontos de base e vai fazer novamente 3 pontos altos. Prossiga até a junção da carreira. Chegando nessa carreira, é super simples também, vai ser com pontos aqui invertido, como se fosse uma redução de ponto alto, tá? Então, vai colocar aqui 3 pontos altos sem tirar da agulha, finaliza tudo junto, ó. Passo então as 2 correntes aqui de separação, vou repetir esse processo como se fosse uma diminuição, então, dos pontos altos, tá? Tiro de uma vez e repito esse processo até o final da carreira, tá? Agora aqui a gente tá nessa última carreira em ponto picô. Feito a junção em ponto baixíssimo, eu vou andar aqui dentro desse espaço, vou colocar mais um ponto baixíssimo aqui dentro, tá? Nesse intervalo, a gente vai trabalhar sempre com 2 pontos baixos, separado por um ponto picô, tá? Deixa eu fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui. Vamos então começar aqui, fazendo o ponto picô, depois do ponto baixo. Agora a gente sobe aqui 3 correntes. Na primeira correntinha a gente faz o ponto baixíssimo para fazer o ponto picô. E dentro do espaço mais um ponto baixo aqui. Na sequência aqui, então, vai ficar um ponto baixo sozinho, de ponto sobre ponto. Novamente a gente vai repetir esse processo com 2 pontos baixos nesse espaço, separado por um ponto picô aqui, tá? É essa repetição que você vai fazer até o final da carreira, tá? E a gente vai dar sequência com esse ponto baixo aqui em relevo, tá? Vamos dar início então colocando o fio aqui pela parte do braço nessa carreira em ponto alto, tá? Aqui você pode muito bem amarrar o fio para começar aqui seu primeiro pontinho ou fazer aqui da forma que eu tô fazendo, tá? Que eu puxo aqui o primeiro pontinho e depois eu faço aqui então essa laçadinha de nozinho aqui para prender o fio aqui, tá? Deixa eu agora mostrar aqui para vocês onde a gente vai introduzir os pontos, ó, nessa carreira aqui, tá? Vamos aqui pro próximo ponto alto aqui, ó. Introduz a agulha dessa forma, passando por baixo, tá? Você vai pegar aqui seu fio, ó, puxar e fazer um ponto baixo, tá? É essa sequência aqui, ó, que a gente vai fazer, passando por baixo, pega o fio e faz aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo novamente. Essa carreira aqui, em relevo, a gente não vai fazer aumento, não vai ter diminuição, tá? Você só vai seguir toda essa parte aqui de ponto alto, na parte da frente, vai até a parte das costas também, chega até aonde a gente começou esse pontinho aqui e finaliza com ponto baixíssimo, tá? É só isso, essa carreira aqui, tá bom? E o próximo passo é esse ponto em leque aqui que a gente vai fazer em relevo, próximo ao busto, tá? Vou começar aqui pela base, então, dando um nozinho aqui no fio, é mais fácil assim, tá? Agora eu vou introduzir a agulha aqui, fazer 6 correntinhas para começar. Uma correntinha aqui vai ser equivalente ao ponto baixo, tá? Por isso eu começo com 6 e na sequência eu vou fazer somente com 5, tá? Essa parte aqui a gente só vai fazer a base pra gente fazer o leque aqui, tá? Então a gente vai pular aqui 4 pontos aqui, ó. 4 pontos aqui de base. No quinto aqui, eu vou introduzir o meu ponto baixo, tá? Contando com 4 pontos, no quinto eu faço aqui o ponto baixo, então. Em toda a volta aqui, eu vou trabalhar agora somente com 5
correntinhas e vou fazer ponto baixo pulando 4 pontos aqui de base, tá? Ó, 4 pontos, no quinto eu faço então meu ponto baixo, tá? Vou trabalhar minha volta toda assim até chegar na junção da primeira correntinha que eu fiz lá para fazer união em ponto baixíssimo. É só isso, essa carreira toda, passando pelas costas até chegar onde eu comecei, tá? Nesses espaços aqui que eu tô fazendo com 5 correntinhas e faço o ponto baixo, tá vendo? Pulando 4 pontinhos aqui embaixo, eu vou ter um total distribuídos aqui com 32 espacinhos desse aqui. Se você não conseguir aí esse número par, distribua novamente, ó, até que você chegue no número par desses espacinhos aqui, tá? Aí vai dar certinho. Chegando aqui nesse último arco de 5, eu fico com 2 correntes, venho aqui nesse primeiro pontinho que eu comecei e faço um ponto alto, como se fosse a continuidade das correntinhas aqui, das 5 correntinhas, tá? Agora aqui já no meio, ó, subo 2 correntinhas e faço aqui ponto alto aqui. Fazer um ponto alto, mais um ponto alto. E agora vou pro próximo aqui, ó, nessa próximo arquinho que eu fiz de 5 e faço aqui um ponto baixo aqui, tá? Aí no próximo aqui eu vou fazer 3 pontos alto. Eu vou parando aqui nesse quarto ponto alto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. Agora eu vou ajustar aqui na peça, puxando esses pontinhos aqui para achar um meio aqui, tá? Eu dou uma puxadinha assim, ó, tá vendo? Nesses pontinhos aqui, para eu achar aonde ele fica melhor aqui, para prender ele aqui na peça, ó. Estica bem. Depois de achar aqui o meio desse arco bem aqui, ó, tá vendo? Aí eu acho aqui o local na parte de cima, posiciono a agulha aqui e vou fazer um pontinho aqui para prender esse pontinho alto aqui, tá vendo, ó? Dessa forma aqui. Pego um pontinho embaixo e prendo assim, ó. Agora eu vou dar continuidade fazendo o restante dos 3 pontos altos aqui dentro desse arquinho aqui. E é essa então a repetição, tá? Que a gente vai fazer de pontos em toda a volta aqui desses arquinhos que a gente fez com as 5 correntinhas, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu mostrar aqui. O próximo a gente lembra que é um ponto baixo e vai fazer novamente esse leque que eu mostrei aqui. 3 pontos altos, para no quarto, prendo ele na peça e repito mais 3 pontos altos dentro, seguindo no próximo arco ponto baixo. Vou fazer assim, ó, a minha volta toda na peça, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Chegando aqui nesse último arco, eu vou preencher aqui com 3 pontos altos e o quarto ponto eu vou prender, tá? Como eu fiz anteriormente para finalizar aqui então, tá? No quarto e último ponto alto eu prendo aqui então, como eu fiz anteriormente, tá? E agora eu faço a união aqui com esse ponto que eu comecei aqui no segunda correntinha de baixo para cima e finalizo aqui fazendo como se fosse uma correntinha, puxo o fio e corto aqui, tá? Vai ficar assim então essa carreira aqui. Vamos para a parte da alça, a parte final aqui. Eu vou começar nesse espacinho aqui com uma correntinha, faço a laçadinha aqui para prender o fio e vou subir aqui 2 correntinhas para começar como ponto alto. No mesmo espaço, coloco aqui um ponto alto. Agora a sequência vai ser dessa forma aqui, subindo 3 correntes, vem aqui no ponto de base e coloco aqui um ponto alto aqui. Novamente vou fazer a repetição de 3 correntes e um ponto alto, tá? Dessa forma aqui. Eu vou produzir uma repetição 16, mas você faz a medição aí para ver a quantidade que fica mais certinho no seu ombro. Na união, vá mais aqui pro centro das costas, tá? Assim a sua alça não vai ficar caindo toda hora do ombro. Aí você vai achar um pontinho, tá? Deixa eu focar aqui.
e vai fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora você vai fazer mais um pontinho aqui, ó, tá vendo? Para prender bem. Agora você vai virar aqui seu trabalho para fazer a segunda volta dessa alça aqui, tá? Você pode já parar aqui e arrematar, mas eu vou fazer aqui mais larguinha essa alça. Agora aqui eu vou começar então outra carreira para unir aqui com essa outra aqui, mas antes, ó, deixa do lado certo com a parte da corrente para fora e do ponto alto para dentro aqui pra gente fazer a união. Essa parte aqui também é super simples, tá? Você vai repetir a mesma coisa aqui e fazer a união dos pontos, tá? Ó, deixa do lado certo aqui, tá vendo? Ponto alto pra cá, sobe aqui 3 correntes, você vai fazer no mesmo ponto de base aqui, um ponto aqui, ó, alto, tá vendo? Igualzinho você fez, só que você vai fazer a união aqui, ó, nesse espacinho aqui, tá vendo? Esse espacinho aqui, ó, entre um ponto e outro, a união aqui em ponto baixíssimo aqui, tá? Ó, puxa dessa forma assim. E ficou unido aqui, ó, os dois lados dos pontos. Agora eu vou dar sequência repetindo o processo. 3 correntinhas no mesmo ponto aqui embaixo, ó, de base. Vou fazer um ponto alto. Vou unir aqui com o da lateral, ó, nesse espacinho aqui com ponto baixíssimo. Esse processo eu vou repetir até chegar lá no final, tá? E chegando ao final dessa carreira aqui, você vai fazer seu último ponto e arrematar com um ponto baixíssimo. E depois de finalizado, então, vai ficar desse jeito aqui a alcinha, tá? Agora é só repetir o processo do outro lado também. Não esqueça de colocar a mesma quantidade para ficar idêntico aqui, tá? Essa peça teve um total de 308 gramas na confecção. Já essa, 85 gramas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a peça finalizada. Essa é a primeira peça que eu fiz no fio Anne, tá? Finalizada ela ficou assim. Já essa outra peça aqui que eu fiz, especialmente para vocês terem uma didática melhor aí, visualizando todos os pontinhos, ficou desse jeito aqui. Também ficou super bonita, é uma peça mais robusta, né? Ficou mais pesadinha. Fica super bonitinha, ó, com jeans, qualquer jeans, né? Ótima para quem gosta de praia e também para usar no Réveillon, tá? E, gente, já vou finalizar esse vídeo que tá super longo, tá? Tchauzinho. E agradeço a todos que contribuem para esse canal. Se conseguiu, marca aí Top Crop 1000 ou @muiocrochê. Beijo.